Muito boa noite a todos que acompanham o Supersônico Podcast. Estamos aqui hoje, uma edição especialíssima, porque a gente vai entrevistar duas pessoas que concederam a gentileza de vir aqui contar pra gente um pouco dessas aventuras incríveis que eles já vivem, né? E vão viver ainda mais, porque estão de partida aí para um lugar bem longínquo. Na verdade, eles já estavam, segundo eles estavam me confidenciando, que a pandemia interrompeu. Eles estavam chegando no Equador. E esse casal incrível, eles viajam o mundo de motorhome, de trailer, de carro. Então, sejam muito bem-vindos. O Wagner, meu amigo, vai apresentar vocês. Olha só. Como a MC Trans deixou. Cheio de batom. Queria primeiramente agradecer pela presença de vocês, Hélio, Margarete. E eu queria saber um pouquinho da vida de vocês além da viagem. Eu queria saber há quanto tempo vocês são casados, como vocês se conheceram, o que costumavam fazer da vida antes de embarcar nessa viagem. Bom, nós já somos casados há 42 anos. Esse ano a gente completa 43 anos. Já vivemos um pouco de cada coisa, né? Uma das principais coisas que a gente viveu é que nós moramos desde 1990 até 2008, né? Por 18 anos nós moramos no Japão. Então nós tivemos uma ótima experiência no Japão. E retornando ao Brasil, a gente seguiu com nossos trabalhos e a gente resolveu, então, a partir daí, começamos a pensar numa forma de como que nós iríamos conhecer o mundo. A gente gosta de viagens, né? Então, como que nós vamos fazer? A gente já conhecia parte do mundo, ali a Ásia, a China, o Japão ali na Ásia, a Coreia, enfim, aqueles países ali, nesse tempo que a gente morou lá, a gente já conhecia. E a gente tomou muito gosto por isso aí, né? E aí a gente, depois dos 60 anos, né, que eu já tenho 64, ela tem 62, a gente aposentou. Falamos, agora nós vamos conhecer da forma como a gente quer conhecer, com mais tranquilidade, sem ter que trabalhar, né? Então a gente é aposentado e hoje então a gente está vivendo essa vida de viajante pelo Brasil. A gente tem o projeto de ir para o Alasca. Depois do Alasca a gente tem o projeto para ir para a Europa, África e Ásia. E se Deus quiser chegar até o Japão, mas logicamente que a gente não vai com o motorhome até o Japão, porque tem as regras lá do volante, né, que no Japão é o contrário, mas a gente pretende chegar pelo menos até na Rússia, né, ali no Mar do Japão, onde que faz divisa com o Japão, né? Então esse é o projeto. Agora, primeiramente vamos focar até o Alasca, que já não é tão simples, né? Logo ali. Ir até o Alasca de motorhome, dirigindo, né? Mas nós vamos, esse é o projeto. A gente, aliás, é como você falou, a gente já tinha saído, né? Em 2020, no início aí do ano de 2020, a gente saiu, nós percorremos a Argentina, o Chile, o Equador, e quando estávamos entrando, ou melhor, Peru, né? Quando estávamos entrando no Equador, entrou a pandemia, aí fomos obrigados a ficar de quarentena num camping ali em Tumbes, né, na divisa com o Equador. Tem inclusive até uma história bacana de lá, né? Bacana para contar, né? Mas não o que aconteceu. Então é isso aí, a gente está aí conhecendo o Brasil e o mundo. Vamos lá. Com a pandemia, vocês tiveram que regressar, esperar mais esses anos todos para... A gente saiu no início de 2020, fomos subindo, né? Visitando, inclusive está tudo gravado isso aí até o Equador, né? Que a gente gravou naquela época de uma forma um pouco diferente de hoje, né? Mas a gente fez algumas gravações dessa viagem e a gente foi conhecendo esses países. O que nós demoramos aí praticamente 2 meses para chegar até na divisa do Equador, nós tivemos que voltar. Em 10 dias nós demoramos, né? 10 dias. 10 dias nós demoramos para retornar
de lá do Equador, ali da divisa, né, entrando no Equador para o Brasil, né? Vocês querem saber um pouco o que aconteceu lá nesse momento? Sim. Posso já ir direto contando? Pode. Então tá. Passamos aqui, entramos de Foz do Iguaçu, Salta, fomos para as Cordilheiras dos Andes, né? Passamos ali naquelas montanhas coloridas que tem muito assim, é um ponto turístico muito forte, né? Muito atrativo ali na Cordilheira dos Andes, ainda na Argentina, né? Assim, saímos da Argentina, passamos ali nas Salinas, né? Salinas Grandes ainda na Argentina, entramos no Chile, conhecemos o São Pedro do Atacama, ali o deserto do Atacama, conhecemos os geysers que tem ali, né? Aqueles vulcões que soltam aqueles vapores, né? de água, aquele gás que solta, né? A gente conheceu esses locais, conhecemos ali ainda no Chile o Vale da Lua, né? Próprio São Pedro do Atacama, que é uma cidade muito bonita, eu não sei se vocês já conhecem, é uma cidade muito bonita, São Pedro do Atacama, uma cidade assim bem turística da Argentina, o deserto do Atacama, né? Mas o Atacama era no Chile? Sim. São Pedro do Atacama. No Chile. No Chile. Aí eu falei Argentina? Foi só um lápis. Então tá. Então é no Chile. Tá. São Pedro do Atacama, no Chile. Certo. E, enfim, bom, aí saímos daí e fomos andando pelo Chile. Chegamos até me fugiu o nome, Arica, no Chile, que é a divisa com o Peru, né? É um bonito lugar também. Entramos depois no Peru, aí fomos para o Lago Titicaca, que o Lago Titicaca é o maior lago navegável, né? Naquela altitude do mundo, 3.200, 3.300 metros de altitude. Mexe com a respiração nessa altitude? Vocês sentiram? Mexe muito. Tivemos umas passagens assim bem difícil nessa viagem por falta de planejamento nosso, né, direitinho. Como, por exemplo, entramos no Peru, antes de chegarmos em Puno, que é onde tem o Lago Titicaca, né? Nós deveríamos ter abastecido antes de começarmos a subir um trecho da Cordilheira dos Andes, imaginando que quando chegássemos em Titiri, né, que é Titiri, né, é uma cidade, uma pequena cidade lá em cima na Cordilheira dos Andes, a quase 5.000 metros de altitude. Chegamos lá, o posto tinha acabado o diesel. E nós, como não temos costume de respirar nessa altitude, né, tivemos que dormir em Titiri e passamos muito mal essa noite. Ela, principalmente, teve... Achei que ia morrer. Teve falta de ar? Falta de ar, o coração começa a Disparar. palpitar, a cabeça parece que vai explodir. Que nem quando os caras vão jogar lá na altitude, né? Os times do Brasil. É um negócio assim, a gente contando assim, parece que, mas olha, realmente... Na verdade, deu uma impressão que você vai morrer ali. É porque funciona assim, na verdade. Nós tivemos que dormir lá nessa cidade de Titiri, quase 5.000 metros de altitude, só que você não dorme, porque o teu corpo não deixa você dormir, porque se você dormir, eu acho que você morre. Deve ser Você não isso. respira direito, você tem que fazer uma força para respirar. Então o teu corpo ele te ocasiona dor de cabeça, vômito, enjoo, e ele não te deixa dormir. Então foi assim uma noite muito difícil, essa noite, por esse motivo. Pesadelo. Mas por falta de planejamento certo nosso, que se tivéssemos colocado combustível no motorhome embaixo, teríamos passado e teríamos descido para Puno, que já são 3.200 metros, né, de altitude. E já seria menos traumático, né? Ainda você sente um pouco de falta de ar. Mas, bom, enfim, essa noite foi muito difícil, ninguém dormiu. A gente passou acordado, ela vomitando, assim, um enjoo, muito enjoo. Mas passou a noite, quando foi bem cedinho, o pessoal do posto de gasolina
foram buscar o combustível em Puno, que eles na verdade não era um posto de gasolina, era um setor de abastecimento ali. Foram buscar em galões, nos arrumaram o diesel, e aí a gente, no outro dia, bem cedinho, descemos para Puno, né, ali no Lago Titicaca. E isso daí foi um planejamento mal feito nosso que deu nesse perrengue aí. E curioso que o pessoal que mora lá já é acostumado, né? Que eles É acostumado. não sentem isso que você sentiu. A diferença da gente para eles é que o pulmão deles, pelo fato de já ser um ar rarefeito, o pulmão deles é maior do que o nosso, né? Então essa é a explicação. Porque depois a gente foi perguntar, olha, mas por que vocês... É porque vocês respiram numa altitude de nível de mar, né? Ou poucos metros acima do nível do mar. Nós respiramos acima de 4.000 metros do nível do mar. Aí o pulmão deles já vai se adaptando àquilo, já vai crescendo, e eles têm um pulmão que funciona naquela altitude bem para eles, né? E nós não temos esse costume, né? Então que é o mal da montanha que fala, né? Esse é o... E não adianta remédio, não adianta coca. A gente comprou folha de coca para poder mastigar, né? Aliás, nós nem compramos, nos deram, né? Ajudou? O pessoal que... Aliviou um pouquinho? Não? Nada. Não aliviou, não. O pessoal que a gente deu carona ali de Salinas Grandes da Argentina até São Pedro do Atacama, tinha um casal viajante, que nem a gente também, mas a pé. Né? Casal, uma argentina com um espanhol. Aí eles tinham folhas de coca dentro da mochila deles. A gente deu carona para eles e falou, pode levar que vocês vão precisar. Só que para nós não resolveu muito, não. Essa noite foi difícil. Cara, e de lá que vocês tiveram que voltar para o Brasil? Não. Ainda não. Ixi, aí falta muito ainda, né? Aí nós tínhamos entrado no Peru. Aí nós fomos para Puno, onde que tem o Lago Titicaca, onde tem aquelas famosas ilhas que os maias constroem, né? Com um capim nativo dali, eles constroem as ilhas e moram ali em cima dessas ilhas no meio do lago. E a gente foi inclusive visitar essas ilhas. É um negócio muito, muito interessante que tem ali no Peru. Isso é no Peru, né? E dali depois a gente foi para Cusco, que é ali uma cidade, antes de você chegar em Machu Picchu, né? Na cidade perdida de Machu Picchu, você tem que ir, não tem jeito de não ser em Cusco. Você vai até algumas cidadezinhas ali por perto, mas a cidade é Cusco, né? E a gente saiu dali então de Puno, fomos para Cusco. Em Cusco nós visitamos a cidade perdida de Machu Picchu, né? Fizeram a trilha ali, subiram? Fizemos toda a trilha, subimos tudo, fomos de trem primeiro, né? Para economizar um trecho. Porque é longa a subida, né? Não, é que você é o não tem caminho como ir mesmo, de não carro. tem que subir de trem. Tem que subir ser de trem. ou de trem ou a pé. A pé é Então puxado. não tem como... É puxado. A pé vão também. Tem o pessoal que vai, né? Dá, Pessoal que o gosta pessoal de faz trilha. trilha. Nós fomos de trem, de Cusco. Na verdade, a gente foi... Você contrata ali uma agência de turismo, né? Que ela faz tudo para você. Tem tudo ali, já te prepara tudo. Te leva numa van até numa cidade próxima de Machu Picchu. Ali naquela cidade você pega o trem que te leva até na cidade perdida, que é a cidade de Machu Picchu. Aqueles trens que tem aqueles vidros em cima, e você passa por dentro daqueles túneis, por aquelas... dentro da Cordilheira dos Andes, né? Aquelas montanhas que tem assim, aquelas paredões de pedra, e você com o trem ali até chegar na cidade de Machu Picchu. Aí quando você chega em Machu Picchu, você desce do trem, e aí tem outra van, né? Um ônibus no caso, que te leva até na cidade perdida. Aí lá é bem no meio mesmo da Cordilheira dos Andes. Mas é muito bonito. Uma cidade que ficou perdida, né? Por muitos anos, né? Sem ninguém saber que essa cidade existia. Era uma cidade dos maias, onde que eles construíram essa cidade para se esconder naquela época, né, dos espanhóis, que eram os invasores, né? Então eles construíram essa cidade bem no meio da Cordilheira dos Andes, em cima de uma serra. Todo mundo já viu, né? Todo mundo sabe o que é Machu Picchu.
Então eles fizeram essa cidade, construíram, só que antes dos espanhóis invadir a cidade, eles abandonaram a cidade e aquilo ficou abandonado, eu não sei assim exato, me parece por mais de 500 anos. E aí um americano, sabendo dessa história, falou, também não me lembro quantos anos atrás, veio para o Peru e junto com uma equipe dele, eles foram entrando para o meio da cordilheira, para o meio das serras e sobe e desce serra, tal, até que encontraram a cidade, só que estava tudo cheio de mato, né, naquela época. Eu estou falando isso que a história está lá, né? Você, antes de entrar na cidade de Machu Picchu, tem a história da cidade, quando foi construída, o início dela, por quanto tempo moraram lá, quantas pessoas moraram nessa cidade. Aí depois ela foi abandonada e depois a época que esse americano encontrou a cidade novamente, aí limparam ela toda e virou Machu Picchu. Hoje como é que fala? Ponto turístico. É um ponto turístico, mas é maravilha, não sei qual maravilha do mundo aí, né? Assim como o nosso Cristo Redentor, é uma das maravilhas do mundo, né? Um lugar muito bonito, um lugar assim com muita... Um tesouro histórico, não é? Um tesouro, isso, um tesouro histórico, exatamente. Legal. Mas vocês falaram para mim que chegaram até o Equador para voltar, né? Isso, então, aí saindo daí, você tem ainda uma cordilheira dos Andes, né? Tudo de motorhome. Tudo de motorhome. Sobe, desce. Estradinhas sobe, apertadas. Muito Quantas horas você fica dirigindo direto? Ah, não, aí são dias, né? Não são horas. Aí são Não, mas sem parar. Sem parar a gente acorda, não tem muita pressa. Tem A gente pressa, acorda né? 8, 9 horas da manhã, 7h30, 8 horas. Aí Até começa a escurecer. correr o dia, faz comida, porque a gente faz comida no motorhome, né? Porque lá não tem restaurante, não tem nada, você tem que fazer. Então você passa na cidade, que nem em Cusco, a gente compra, vai no mercado, faz as compras, né? E aí você vai adentrando para dentro da Cordilheira dos Andes, né? Chegou o horário do almoço, faz o almoço, almoça, descansa um pouco e toca até a tarde. E o interessante é assim, a Cordilheira dos Andes é um negócio tão misterioso, é um negócio tão bacana, que você tem que chegar naquela cidade. Você fala, eu preciso chegar naquela cidade. Você olha no mapa, né, no GPS, tudo, para você chegar naquela cidade. Então, você quando está em cima, por exemplo, no topo da cordilheira, você vê a cidade lá embaixo. Você fala, bom, aquela é a cidade que eu tenho que ir. Você enxerga ela lá embaixo. Só que para você chegar nela demora meio dia, porque você vai aqui. Ó, é tanta curva que você faz, que quando chega depois de 2, 3 horas, você para, você vê a cidade ainda, mas ela está lá por quê? Porque é muito alto, é um negócio assim muito, né? E aí de repente a cidade some no meio da cordilheira, né? Mas você está descendo. E a mesma coisa para subir. Às vezes você chega numa cidadezinha lá embaixo e você tem que subir. Você fala, pô, preciso subir aquela cordilheira. Só que para você chegar lá é bem complicado. É muita curva, devagar, muito devagar. Chega a dar tontura essas curvas na estrada? Não, então, por incrível que pareça, assim, na viagem, quando você está de carro, quando você passa por uma altitude dessa, estando dentro do carro dirigindo, eu não me senti mal, nem ela. Nem eu. Quando você passa... Deve ser um bom motorista, né? Cuidadoso, devagarzinho. não, tem que ir devagar. Muitos caminhões, né? Mas é uma paisagem, assim, totalmente diferente do nosso costume aqui. Aqui as nossas estradas é de um jeito, lá é completamente diferente. Embora estradas muito boas, viu? Muito boas estradas, pelo menos nessa que a gente passou. Lógico que se você sai para ir visitar uma cidadezinha fora da rodovia, aí é estrada de terra, muito aquelas ribanceiras muito altas para você passar, né? Então são esses perrengues. Bom, então enfim, aí nós saímos de Machu Picchu, né? Cusco, Machu Picchu, e o nosso destino era Lima. Aí nós chegamos, 3 dias depois, chegamos em Lima, porque dá mais de 1.500 quilômetros mais ou menos, eu não me recordo agora a quilometragem certa. Mas aí você vai, é só cordilheira. Você desce, sobe, desce, sobe.
Só que quando você chega num ponto lá no Peru, aí você tem que começar a subir para o norte, né? Você tem que ir, porque o nosso destino era o Equador, depois do Equador, Colômbia, né? E depois de Colômbia, aí a gente iria colocar no navio, porque ali não tem estrada. Então, mas eu conto isso aí daqui a pouquinho. Então veja bem. Então em Lima, né, depois de todos esses. Só que aí a gente já aprendeu, né? Falou, olha, não vamos mais ficar sem combustível para chegar lá em cima e tentar abastecer em algum lugar. Era combustível para poder subir a serra e descer o máximo que desce. Tem como levar uns galões extras, assim, carregar? Não, a gente não levou. Eu até levei os galõezinhos, né, de 10 litros cada, uns 5 galõezinhos de 10 litros, mas não foi necessário colocar, porque o combustível que a gente colocava numa cidade no pé da serra, por exemplo, no pé da cordilheira, dava para a gente atravessar até o outro lado, né? Então, porque a autonomia é de 450 a Litros? 550 quilômetros. Ah, não, quilômetros. Quilômetros, é. Quantos litros cabem no tanque da... O tanque é 80 litros. Um pouco mais que os carros normais. Né? Eu achei que era maior. Também achei que era maior. Não, é mais ou menos isso mesmo. Porque esse carro faz 8 km por litro, mais ou menos, de 7 a 8 km por litro de óleo Pesado diesel. também, né? uma casa, né? Mas é econômico, pro tamanho dele é pro econômico. tamanho. O tamanho é bem econômico. Mercedes, né? É Mercedes, né? É uma Sprinter, né? Uma Sprinter Mercedes. Um belo carro para viajar. Muito bom. Que ano que ele um é? carro. Só por curiosidade? Essa daí é 2021. Ah, Essa novinha. é 2021. Essa é nova. Aquela que eu estava indo o ano passado era 2018. Né? Mas são Aí parecidas. eu troquei, porque aquela que eu fui, que a gente estava indo em 2020, ela era de 2018, era um furgão. Esse já é um caminhão, né? Esse já é um caminhãozinho, um 3/4. Aquele era um furgão, era um pouco maior que uma Kombi. Um kitnet. É, Isso aqui já é um estúdio. esse aí já é um estúdio, aquele é um kitnet, mais ou menos isso. Né? Entendi. Mas tem muitos maiores, né? Tem uns que são Tem Scania grande aí, coisa. Quase um coisa sobrado. bem- Aqui no Brasil não é muito comum ver, né? Olha, para quem não vive isso, não é muito comum. Para a gente que vive, a gente está sempre nos campings. Então, você vai num camping, tem aí sempre 4, 5 motorhomes ali estacionados. A gente já a gente tem. não vê mesmo. Vocês se juntam pra viajar com outros motorhomes? Junta com outras pessoas para ir. Ah, Inclusive, nessa viagem nossa para o Alasca, nós estávamos indo em 3 motorhomes, 3 amigos, 3 casais. certo. Eu e a Margarete, minha esposa, o Paulo e a Marisa lá de Londrina, e o Jaldir e a outra Margarete de Biguaçu, Santa Catarina. Vocês devem ter até grupo no WhatsApp dos motorhomes. Ah, né? tem um grupo no Tem o WhatsApp. nosso Eles não grupo vão agora? Vão também? Vamos Os três juntos, casais. vamos juntos. 3 casais, vamos de novo. Vamos sair agora dia... Tem previsão de quanto tempo é de viagem? O nosso planejamento são 18 meses, entre ida e volta. Ah, tá. Entre ida e volta. Porque não é uma viagem que a gente faz assim, tem que chegar lá no Alasca. Sim. A gente vai parando, conhecendo os pontos turísticos, conhecendo os locais que nem, por exemplo, Machu Picchu, que nem o Lago Titicaca, que nem lá em Lima, né? Então nessa viagem a gente chegou em Lima, nós conhecemos todo o centro histórico de Lima, né? O que é uma cidade muito bonita, o centro histórico. Conhecemos ali o Miraflores, que aí já é o Atlântico, né? Miraflores é a orla das praias ali de Lima, né? Miraflores, né? Apesar que Lima, a parte central é bonita, né? Agora, a parte periférica não é nada, é bem... É um local assim com... Não tem vegetação, né? Não tem mato, não tem... É deserto mesmo. Então, como eu estava falando, aí quando você pega a parte de cima da Cordilheira dos Andes, né? O planalto da cordilheira, então você fala, bom, agora eu vou avançar. E tem uma estrada ali que é a esqueci o nome da estrada. Transamazônica, nada a ver. Não, transatlântica, não, transpacífica, eu acho que é. Depois a gente olha aí, mas eu acho que é alguma coisa assim.
Rapaz, essa estrada aí você anda 1.500 quilômetros nela, você não vê uma árvore. Você só vê uma árvore quando você passa num local onde que desce da cordilheira um degelo, por exemplo. Então aí você encontra lá naquele local. E ali moram algumas pessoas, mas é um deserto assim, né? Então é uma paisagem completamente diferente do que a gente tem aqui. E nessa ida nossa agora, nós vamos filmar isso tudo agora com muito mais eficiência, né? Porque daquela vez quando a gente foi, eu filmava só com o celular, então, né, dessa vez eu vou filmar bem direitinho mesmo, colocar no canal, né? Agora vocês estão mais conectados, né? Então, Vai dar pra fazer estamos aí stories, exatamente, TikTok. estamos com o nosso canal do YouTube, né? YouTube. O Instagram, o TikTok, o Face. Dessa vez nós vamos mostrar realmente como que vai ser de fato a viagem, inclusive lá no Alasca também, né? Então, e aí a gente saiu de Lima, né? E fomos. Aí entrou o problema da pandemia. Aí começou a história da pandemia. Isso era março, fevereiro, Exatamente. março. Aí a gente teve nessa viagem de Lima até Tumbes, lá na divisa com o Equador. Eu não me lembro mais se foram 2 ou se foram 3 dias. Acho que foram 3 dias, né? 3 dias. Eu acho que foram 3 dias que demorou. Aí já começaram as barreiras do exército, para onde vocês estão indo, começo da pandemia, lá em 2020. Para onde vocês estão indo? Não, a nossa intenção é ir para o Alasca, tal. Olha, você está sabendo, por enquanto não estamos, né? Porque ainda eles tinham dado um prazo de 3 dias para poder as pessoas que estavam em viagem retornarem para suas casas, mesmo os peruanos, né? Lembra aquele começo, né? Aquela forma tumultuada, como Ninguém a coisa... sabia direito como é que era. Então ninguém sabia direito. Bom, conclusão, a gente conseguiu chegar em Tumbes, que é na divisa, né, com o Equador. Chegando ali em Tumbes, aí fechou a fronteira. Aí fecharam todas as fronteiras. Aí fechou a fronteira do Brasil com a Argentina, da Argentina com o Chile, Chile com o Peru, bom, enfim, e o Equador também fechou para a gente que estava no Peru para poder chegar até no Equador e depois atravessar o Equador, entrar na Colômbia e aí a gente ia pegar o navio. Bom, enfim, quando chegamos em Tumbes, falaram, olha, não pode mais, vocês têm que procurar um lugar aí. E aí a gente procurou um camping ali no bairro de Zorritos, em Tumbes, e ficamos lá nesse camping por mais de uma semana e não tinha nenhuma notícia de nada. Ninguém vinha lá falar alguma coisa pra gente, olha, vocês estão liberados ou vocês não podem sair. Ficamos lá. E a gente tentava falar com o consulado brasileiro lá no Peru e a gente não conseguia. Tentava ligar, não atendia, enfim, a gente não conseguia. Eu falei, bom, o único jeito é ir até na cidade, na delegacia, para buscar alguma informação. Mas aí eu conversei com os amigos, né? Eu, o Paulo e o Jaldir. Mas como é que nós vamos? Como é que nós vamos fazer? Eu falei, bom, nós vamos lá, mas proibiram a gente sair daqui. Eu falei, pô, mas nós precisamos de uma informação. Já faz uma semana que nós estamos aqui. Como que nós vamos fazer, né? Bom, enfim, elas ficaram, eu peguei o meu motorhome, desmontei, porque a gente sempre quando para num camping, a gente arma o todo, tira a cozinha para fora, porque tem cozinha externa, né? Tira a cozinha para fora, põe o tapetinho ali debaixo do todo. Tava calor lá na época, né? Inclusive, não tava ruim ficar lá, tava gostoso. O camping tinha piscina, o camping na beira do Atlântico ali, do mar, né? Então, só que não tinha ninguém, só tinha gente lá. Então, e aquela incerteza do que vai a ser incerteza. do E aí mundo, da vida. E a gente via as notícias, né? Entrava no YouTube daqui do Brasil, né? E via as notícias, que a gente não tinha, né? Mas pelo YouTube eu pegava, né? Então eu via as notícias aqui, assistia o jornal, e gente morrendo, e aquela história, aquela incerteza, bom, enfim. Vamos na delegacia. Chegamos, pegamos, desmontei o carro, e fomos na delegacia que dava uns 7, 8 quilômetros ali no bairro, E na a cidade. cidade era a fronteira do Peru com o Equador. Mas estávamos no Peru ainda. Peru ainda. Na cidade de Zorritos, Peru. que o município é Tumbes, Peru.
e Zorritos é um bairro dali de Tumes. Fomos na delegacia, quando chegamos lá, nos prenderam. Vocês não podem... Por que vocês saíram do campo? Vocês não poderiam ter saído de lá? Nos prenderam, né? De fato mesmo, cadeia mesmo, prenderam a gente. Fecharam a... Não chegaram a fechar, mas colocaram a gente numa sala, né? E nós viemos aqui para buscar informação. A gente precisa saber. Nós estamos lá no camping, lá no Três Puntas, que eles falam, né? E a gente precisa, nós viemos aqui buscar informação. Vocês não deveriam ter saído de lá e vocês estão detidos. Aí ligavam não sei para quem e tal, senta aí naquele banco, e aí, isso eram umas 9 horas, aí deu 10 horas, deu 11 horas, um calor danado dentro de uma sala lá. E de vez em quando, eles chegavam com algumas, por exemplo, pegaram 3 rapazes que estavam na praia, que não poderiam estar porque estava em lockdown, fechamento. Rapaz, os policiais de lá, o que judiaram desses rapazes, não bateram, mas faziam eles fazer flexões, sabe, que nem tipo a polícia exército faz. Os caras ficavam moídos de suor. Quem mandou vocês saírem? Não foi falado. E agora, um vai buscar a mãe, ou o pai. Aí chegava a mãe lá. Eu não falei para vocês, moleque, era para vocês não terem saído. E os caras fazendo terrorismo com a gente. Vai chegar a hora de vocês fazerem também. Mas nós viemos aqui só para buscar informação. Não era para ter saído de lá. Tá bom. Ficamos quietos. Chegou a hora do almoço, não liberaram a gente. Enfim, quando deu umas 5:30 da tarde, aí falaram, vocês vão dormir na cela. Que eles falam calabouço lá, né? Vocês vão dormir no calabouço, os 3. Mas, sabe, preocupados, a gente ficou realmente preocupado. Como é que nós vamos dormir lá? E elas sem notícia de vocês. Não, a gente tinha Não tinha notícia nada. Tinha celular. pelo WhatsApp, né? A gente Só o WhatsApp, comunicava. não podia ligar. Não tinha, não tinha sinal para falar. Telefone. Mas tinha o sinal da internet. Tanto lá no camping, quanto a gente lá na delegacia. Na cadeia. Só que a gente pelo 4G. sinal do 4G. Né, E da elas Vivo. Wi-Fi. E elas o Wi-Fi de lá Do campo. do camping. Bom, vocês vão dormir aí. Aí quando falei, puta, como é que nós vamos fazer? E a gente muito preocupado. Como é que você vai dormir lá numa cela, dormir num outro negócio país, desse aí? né, meu? Bom, enfim, na hora da troca do turno, mas a gente durante o dia, a gente já tinha várias vezes ameaçado, falar, olha, vamos oferecer alguma coisa para ver se deixam a gente sair, vamos, né? Mas e o medo de você oferecer e a coisa complicar mais? Né? E não é do nosso costume, porque nós fizemos um combinado, olha, nós não vamos pagar propina para ninguém. Desde que saíram do Brasil. Desde que saímos do Brasil. Se por um acaso alguém tiver algum problema em alguma fronteira, um vai ajudar o outro. Porque se você paga para um, de repente vira problema para aquele um que pagou, então a gente saiu determinado daqui que não íamos pagar nada, porque tem assim uma conversa aí, né, nos bastidores de que, olha, o Peru, os policiais são corruptos, na Argentina toma muito cuidado, então a gente já foi meio preparado para isso. Só que naquele caso ali era um caso muito extremo, não tinha jeito, era uma coisa completamente fora de qualquer situação que a gente imaginava, presos por causa de uma pandemia que a gente nem sabia o que era, né? E por ter descumprido a ordem de ter saído do camping, né? E ter ido lá na delegacia pedir informação. Conclusão, na troca do turno, ficou só o responsável. Aí eu falei com o Paulo, nós vamos ter que oferecer alguma coisa. Pior do que tá, não vai ficar. Né? Só se tiver que fazer flexão. Conclusão, chegamos para o responsável lá, já não tinha mais ninguém dentro, estava trocando o turno, né, do pessoal, dos policiais. Aí nós chegamos e falamos para ele, olha, pô, rapaz, nós já somos de cabelo branco, pô, nós já temos mais de 60 anos, todo mundo aqui já é idoso. Respeita você não meus vai cabelo deixar branco, a gente aí, né? Você não vai deixar a gente ficar aí, olha, mas
não é por minha causa. O mando vem de cima. O responsável falava, né? Aí eu peguei e falei, Paulo, nós vamos ter que falar. Aí até que o Paulo, né? Ele chegou e falou, olha, dá um jeitinho aí pra gente, a gente, né, te dá uma caixinha? te dá um dinheiro, ele deu uma olhada, a gente falou, e piorou. Sujou. Vamos processar a gente. Mas aí ele pegou e falou assim, um momentito, né? Um momento. Tá bom. Trocou o turno, aí ele pegou e falou, venha cá. Descemos, porque a gente estava no andar de cima, descemos a escada, eu falei, o que será que esse cara vai fazer? Quero conhecer o teu motorhome. Era o meu que estava lá fora, né? Aí ele foi até no motorhome, deu uma olhada, olhou para dentro, viu que os companheiros não estavam ninguém olhando, ele falou, coloque aí. Aí eu coloquei em cima da escada, já tinha até separado já, né? Uma nota de 50 soles, que lá a moeda é soles, né? Que nada mais é do que R$60 aqui. Olha só. Não sei se ficar o dia inteiro preso. Preço de um jantar aqui. Por causa de um... Né? Aí colocamos 50 soles ali, ele nem viu, pegou, colocou no bolso, falou, pode ir pode ir embora para lá. Ai, que barato. R$60. Aqui Nós até brincamos, né? Uns milão aqui, hein? Eu ia ficar com vergonha de colocar só isso. Não, mas Eu não tenho entregado tudo. Não, mas lá Não, mas lá que isso muito daí vale dinheiro. muito Lá é lá para muito. eles. A economia deles 50 soles para eles lá é... né? Ou pelo menos para aquele policial lá, né? É. Então, colocamos ali. A gente também não sabia quanto que... Ele ia pedir, né? E também, a gente também não tinha muito no bolso. Vocês foram porque, pra ir e voltar, né? como é que funciona? Quando você chega num país desse daí, você pega $100 Troca. ou $200, troca, vai usando aqueles $200, por exemplo, ou $100 Que na rende, moeda rende deles. bastante ali, né? Diferente nos Estados Unidos, que ia Isso. durar Então um dia. nós tínhamos trocado os dólares em Lima e a gente não tinha muito soles no bolso também. E o dinheiro que a gente tinha estava no motorhome, mas era pouca coisa, porque a gente usa muito o cartão, né? Então trocamos e tinha pouco dinheiro no bolso. Era o que a gente tinha, porque quando você chega de um país para o outro, não adianta você ir com a moeda daquele país. Por exemplo, não adianta você ir com reais. Aqui na Argentina ainda, aí no começo, você até gasta. Mas depois, quando você chega na Argentina para atravessar para o Peru, para o Chile, você tem que gastar tudo que você tem na moeda argentina, porque não vai resolver nada lá no Chile. E assim é lá no Peru. Quando você chega de um país para o outro, você tem que gastar tudo que você trocou ali. Se você não tem como, a gente já deixava meio que... Olha, a gente acaba de gastar o que tem, enchendo o tanque de diesel. Porque pelo menos a gente deixava só algumas moedas para guardar de lembrança, né? Que inclusive eu trouxe moedas de todos esses países como lembrança da nossa viagem. A gente não tinha também, né? Mas era isso daí mesmo. É o que estava ali no momento. E ele pegou, tal, ficou contente, está tudo certo, deu uma olhadinha, colocou no bolso, vai embora. Aí nós fomos embora. Bom, e aí terminou a história nossa, que a gente ia para o Chile, para o Equador, Colômbia, né? Na Colômbia a gente tem que colocar, que é o que vai acontecer agora, a gente tem que colocar o motorhome no navio. Ou você vai junto com o navio, ou você vai de avião para o Panamá. Por quê? Porque ali não tem estrada, ali são 200 quilômetros, que por causa do acordo do narcotráfico, né? Porque o narcotráfico na Colômbia é forte, todo mundo conhece, né? Os cartéis de lá. Desde o Pablo Escobar. Exatamente. Então, inclusive a gente tem todo um planejamento, os lugares aonde que a gente vai passar, para a gente não passar em locais aonde que você pode cair na mão do narcotráfico, porque eles te tomam tudo que você tem lá, te tomam o dinheiro, te tomam, perigoso até tomar o motorhome. Eu nunca vi falar que tomaram o motorhome de alguém, mas carro já. Eles pegam, sequestram, né? Então, quer dizer, a gente mais ou menos que nem aqui no Brasil, né? Você tem que tomar cuidado e passar em certos lugares. Só que no Brasil não existe a máfia que existe lá, né? Mas a gente tem um planejamento de andar dentro desses países só durante o dia, comunicando aqui o policial
que nós estamos indo daqui lá para aquele local, naquele horário, né? E aí então a gente atravessa dessa cidade para aquela cidade, só durante o dia. Chegou um determinado horário, para, dorme, espera o outro dia amanhecer, porque se você entrar em certos locais da Colômbia, você vai ficar sem motorhome, sem dinheiro. O que você tem, eles vão te levar tudo. E perigoso te sequestrar. Então, esse trecho de 200 quilômetros que tem da Colômbia para o Panamá não tem nem... É mata pura. E se você entrar ali, o narcotráfico te pega, você morre. Né? Quanta gente já tentando atravessar esse trecho aí de mata, né? Porque é mata pura, morreram ali no meio, porque muitos filmes disso, né? Todo mundo já viu os filmes. Então não dá para pegar o trailer, sair de São Paulo e ir numa linha reta até o Alasca. Não. Você tem que fazer esse trecho por mar. Tem que chegar ali em Cartagena das Índias, na Colômbia, e atravessar da Cartagena das Índias até a cidade do Panamá, no Panamá de navio, e depois do Panamá para frente, aí é a estrada de novo. Né? É a estrada de novo. Transatlântica, eu acho que é o nome da... O nome transatlântica, daqui a pouco a gente vê. Até o final da entrevista você lembra. Esqueci o nome. A rodovia é muito grande. Ela sai daqui da 1.500 quilômetros? Não, 1.500 quilômetros é aquele trecho ali, mas ela sai da Argentina e vai até a Colômbia. Tem, acho que, 7, 8 mil quilômetros de estrada. E aquele trecho não tem nem árvore, nem posto de gasolina? Não, tem posto de gasolina nas cidades, né? Nas cidadezinhas que você entra. Nas Isso, pequenas cidades tem. Mas é assim, o Peru é... A Cordilheira dos Andes ali é muito difícil, é bem complicado, muito seco. Tudo Pan-Americana? Hã? Rodovia Pan-Americana? Pan-Americana. Aí, Rodovia grande Google. Pan-Americana, exatamente. Eu lembrei. Isso. Eu lembrei. Lembrou? Lembrei. Eu queria saber da Margarete, como é que foi a sensação enquanto ele estava lá, enquanto o Hélio estava preso, né, entre aspas. Meu, só uma dúvida, ela tem Detido. 48 mil quilômetros. Ah, pequenininha ela. 48 mil, né? 29 mil Foi o que milhas. Ela Nossa. começa onde? Ela começa... Eu acho que começa na Argentina. E termina ela no começa Alasca. na Argentina. Ixi Maria, 48 mil quilômetros é coisa pra caramba. Deixa eu ver aqui. Extensão da rodovia Pan-Americana. Pode ir falando aí. O que você sentiu nessa hora ali? Você e as outras As companheiras, três. né? A gente ficava falando pelo zap. Mas ficaram preocupadas? Achando que eles iam ficar presos lá, né? Porque a polícia de lá ia lá, ficava olhando. De vez em quando, que a gente estava ali no camping, eles ficavam vigiando um pouco a gente ali, né? Pra ver se a gente estava saindo. Que era Nem proibido no sair, né? Era proibido sair. Nem no mercado a gente não ia. O dono do camping que comprava as coisas que a gente A gente precisava. foi proibido, né, de ir Até ir no mercado. Nossa. Vocês não tiveram, não passou pela cabeça de vocês, de repente, tentar ir ajudar? Eu sei que não podia, mas nessa hora do desespero, não A passou? gente nem, não ia Não, conseguir ir lá, a gente não sabe onde Vocês é também que é. devem ter falado, nem sai, porque Não sai, Não, a porque gente se sabia. sair, vamos ficar aqui também. vai todo mundo preso. É, mundo preso. a gente falava pelo zap, né? Pelo menos tinha essa comunicação, Tinha comunicação pelo zap. que aliviava, né? É isso mesmo. A rodovia, ela começa lá na Argentina. Sei que o final dela é na cidade de Fairbanks, o nome da nossa rua. No Alasca. Fairbanks no Alasca. É. Bahia, né? Não é a Bahia Fairbanks? Ou é não, Rodovia Fairbanks é uma Pan-Americana. cidade. É quase... Ela passa por quase todos os países onde o país passa. E a México, nossa Guatemala, intenção é ir Honduras. até Puddle Bay, viu? Até na divisa com a Rússia. Caramba. Vê aí Puddle Bay pra você ver. Quantos? 48 A divisa 48 da, mil. divisa da Rússia com... Escreve aí Puddle Bay. P-U-D-H-O-U. Puddle Bahia. Puddle Bay. B-A-Y. Ixi, achei. Nós vamos atravessar o Alasca praticamente inteirinho, né? Vai ver Oxe, bastante entrei foi neve, do hein? time de futebol, ó. Entrei bem? foi do time de futebol. Como é que é? Repete aí. Puddle Bay. Vamos ver aqui como É que PU?
Acho que é poodle que nem cachorro. Deixa eu ligar aqui que eu também não lembro. Se for como que nem escreve, cachorro, não. é poodle com 2 Os, né? Deixa eu ver aqui que eu não lembro como é que escreve isso. Divisa com a Rússia? Não é que nem cachorro. Fairbanks é o nome Da rua aqui. 48 mil quilômetros, nem eu sabia disso aí. Nem eu não sabia que existia É longe, um é negócio muito. desse tamanho. Até o Alasca vai dar quantos quilômetros, mais ou menos? E agora? Também não fez essa Não, conta. a gente não... Vou Precisa pôr no Waze descobrir pra aqui. depois divulgar É, Vou isso. pôr no Waze aqui pra gente ver. No Waze não vai. Não vai. Não vai, só calcula Não vai, não 8 vai, mil você quilômetros. Caramba, mas eu achava por causa que é estrada, né? Porque, tipo... Se for de avião, dá quantos quilômetros? É bem menos. Pra o Alasca? É? Nem Ah, vai é bem direto, menos. né? É, porque a marinha é reta, né? Você tem que ir É até... que nem pra Europa. A Europa é 12 mil quilômetros. Você 11 tem mil, que ir 12 até mil. os Estados Unidos. Estados Unidos eu acho que é o quê? 15 mil? Né? Isso Quilômetros voando, né? voando. Então, voando deve dar, mais ou menos... Dá uns 15 mil. Você chegou a marcar no odômetro do carro quanto que deu de ida e volta até o Equador? Ah, sim. Marcamos mais na volta, né? Porque quando a gente vai, a gente entra muito nos pontos turísticos, né? Dá uma desviada. Então você entra nos pontos turísticos, porque a gente não tem assim um ponto turístico Determinado. determinado, é aquele ali que nós vamos e pronto. Vocês vão Não, se adaptando, flexível, pá. Chega lá, você encontra no camping algum chileno, você encontra muito americanos no camping, você encontra... Porque o americano faz também isso de lá para cá. Faz Ao mais que a gente, contrário. acha. É mais que a gente. Tem mais grana. Então você Tem mais encontra chileno, você encontra argentino, muitos americanos, alemães, né? A gente encontrou Japonês. japonês não, Nem? Não, japonês, japonês tem mais fazendo, pra não. fazer. Japonês é mais Não, japonês metódico, a né? gente Fica em hotel, fica Não, em... encontrava Assim, nos no pontos ponto turísticos, sim. Ah, então. Ponto Mas turístico. eles fazem mais o avião. tradicional, É, acho, o né? tradicional. Pacote, hotel. Pacote. Porque, guia. como é que eles vão vir de motorhome de lá para ou alugar, né? Ou alugar, né? Alugar, Mas acho que né? eles são mais Não, mas no conservadores, caso, da né? nessas cultura deles, né? viagens, É diferente. nessas viagens é muito a pessoa ter o seu próprio motorhome, né? Inclusive a gente conheceu o chileno que foi nos Estados Unidos, ele e a esposa, o nenezinho dele tinha 1 ano, a gente encontrou ele lá em Tumbes, Eles lá em também estavam Zorritos. na mesma situação que a gente. Estava na mesma situação que a gente, só que ao ele Presos. estava contrário, descendo preso. para o Chile, a gente estava indo para o Equador, indo para o Vocês estavam na volta, vocês estavam na ida. Estava na volta. O filho dele já tinha 5 anos, já fazia 3 anos, 4 anos que ele estava na estrada. Dentro de um motorhome que ele comprou nos Estados Unidos por $8.000. Comprou uma bela caminhonete dessas Ford 350 por $8.000. Ele falou, eu vou lá, eu compro, faço todo esse passeio, chego lá e eu vendo para alguém que esteja querendo voltar para os Estados Unidos. Falei, pô, meu documento dela. O documento dela é americano e vai continuar americano. Ele falou, eu estou fazendo tudo isso daqui, vou vender por uns $12, $13.000 quando eu chegar Ainda vai na ganhar dinheiro. Argentina. Vai ganhar Usado. dinheiro. Ou quando eu chegar no Chile, era chileno. Falou, eu pretendo vender para alguém que está voltando. Porque eu falou, chego lá, eu tenho um monte de gente que quer ir. É a mesma coisa, chega aqui com um carro, um motorhome, diz aí, ó, você quer comprar meu motorhome, você está afim de ir para os Estados Unidos, aqui é tanto. americano. Você pode voltar para os Estados Unidos, você entra normalmente lá. Mas não dá problema a é. documentação, não tem que verificar, porque é a É mesma documento coisa do americano? nosso, documento tem que americano. pagar importação, nada. Não, aí chegar lá você vende. Não, porque ele não está transferindo ela para cá. Tá Não andando há problema só. se você transfere. Se você regulariza a Se documentação você para... quer, se você quer nacionalizar esse carro aqui, Aí você não não vai dá. conseguir. Aí é muita coisa, muita Mas taxa, se você muita vender burocracia. chega aqui, vende para um brasileiro que está afim de ir para os Estados Unidos e voltar de avião, você pega um motorhome aqui, americano, volta para os Estados Unidos, vende ele lá de novo, logicamente que não mais por $8.000, você vai Mais uns vender 5. talvez ou vende para um outro maluco que tá lá, que foi, sei lá, anuncia, né? Os caras falam, mas como é que você vende? Anuncia. Ele falou, tem aí classificados de anúncio desse tipo de coisa. Falei, pô, muito legal. Até entrei dentro do motorhome dele, conheci o menino dele bacana? com 5 anos. Oi? Era bacana o da Ford? O da Motorhome? Bem bacana, bem bacana. Era um motorhome usado, né? Não é uma Tá. coisa assim, Novinha que nova, né? O seu tá novinho, hein? Que a gente viu. Esse aí tá novinho, né? Porque a gente quer assim uma segurança maior, porque nós Lógico. estamos indo
A gente está indo para o Alasca. Depois do Alasca a gente volta, porque a nossa intenção, na verdade, não é voltar para o Brasil, é voltar até o México e embarcar o nosso motorhome para a Alemanha, para Hamburgo, na Alemanha. De navio. O motorhome, sim. Aí a gente vem para o Brasil, porque demora 4 meses a travessia do motorhome do México, ou do Brasil, ou do Uruguai, ou da Argentina, ou de qualquer lugar, para a Europa. Mais ou menos 4 o trâmite, meses. uns 3, 4 meses, por causa do trâmite, até você embarcar, o motorhome vai pro embarque, aí fica ali parado, prepara a carga, coloca o motorhome para dentro do navio, aí até chegar lá o trâmite aí de 3,5 a 4 meses. Você vem para o Brasil, fica no Brasil, Espera. pega o avião e volta e vai para a Europa. Receber seu motorhome lá na Alemanha. Vou receber o motorhome lá na Alemanha, essa é a ideia. Deixa a chave, o pessoal Você cuida. tem que deixar tá? tudo. Deixa Mas tudo. só que os teus pertences, eu tenho a casa e tenho a cabine, né? Aí eu coloco tudo dentro da casa, fecho a casa, com cadeado inclusive. Pra ninguém né? mexer. E deixo, a casa fica fechada. Fica a cabine ali só aberta para o pessoal movimentar o carro, né? Porque Movimentar tem o seu, motor. sei lá, seus lençóis, sua geladeira, Isso, tudo é seu, né? exatamente. Você não quer que ninguém mexa. É, geladeira, essas coisas não tem jeito porque a gente esvazia ela, porque também ninguém vai roubar a geladeira de lá de dentro, não tem como, né? Não, sim, digo no Agora, sentido que é televisão, seu, né? essas Você não quer que coisas, mexa. né? Né? Pertence, É, né? ele Aquela solta. geladeira lá, como é que entrou lá dentro? Aí eu vi a portinha Ah, estreitinha. Porta estreita. Na hora da construção, né? Ah, Na hora da construção antes. entra quando está construindo. Quando Nossa, Nossa, Geladeira se é der aberto problema e ainda. precisar trocar, Como é que é? se der problema Mas e já precisar tem a trocar. portinha assim, fora, pro lado de fora pra. Troca só o consegue? motor. Só o Troca, motor. Ah, entendi. tem um acesso ao motor, né? Oi, uma curiosidade, se quiser responder, responde. Hum. Quanto que custa pra levar do México até a Alemanha o motorhome? Tipo, quanto paga na Quanto que paga taxa, de né? taxas, assim, de navio, Porque dessas não é uma coisas? passagem de avião, É, né? para você atravessar da... Eu não sei se é por peso, é por é, tamanho. Não, é por tamanho. Por tamanho. Para você atravessar da Colômbia, da cidade de Cartagena das Índias, para o Panamá, fica por volta de $2.500 mais ou menos. Certo. Por volta disso daí, né? Pode ser 2.300, pode ser 2.000, depende do momento ali, mas é mais ou menos isso, depende de quem, de qual empresa de navio você vai pegar, né? Uhum. Então é mais ou menos aí, ali a gente já tem essa estimativa, entre 2.500 e por incrível que pareça, para a Europa não é tão mais caro, é mais ou menos isso aí, um pouquinho mais, um pouco menos, porque depende assim muito da companhia que você vai utilizar. Uhum. $3.000 talvez, $4.000 mais ou menos, para você atravessar. É uma passagem de avião de uma pessoa daqui para o Japão, por exemplo, né? Uhum. Daqui para Dubai, mais ou menos isso. A passagem mais salgadinha, vai, digamos assim. É uma passagem, eu não sei quanto que está hoje daqui para Dubai, a passagem de um avião. O Japão é $2.000, $3.000. $2, né? $3.000, né? Ah. Então, mais ou menos faz tempo que não... Tá, e aí, só para terminar aquele ciclo da sua história do Equador, a Margareth estava me contando que depois vocês voltaram por 10 dias seguidos para o Brasil. Então, aí a quilometragem que você me perguntou, só assim Também. respondendo, a quilometragem que você me perguntou, deu, nós rodávamos uma média de 700 km por dia. 10 dias deu 7.500 km, 7.800 km de lá de Tumbes até Ribeirão Preto, na Ribeirão. minha cidade. Né? Certo. Até Ribeirão, deu Mas aí, 7.800 km. essa saída do camping, que já estava tudo proibido, lockdown, aí vocês falaram, não, agora a gente vai direto, tipo, só parando para comer, comprar e tal. Mas aí vocês também não ficaram com medo de repente serem parados ali, saindo do Fomos camping? parados. Não, Foram? parado todo quanto Cada é cidade. Eu toda tenho cidade, tudo a polícia. gravado, inclusive Por conta eu do tenho, lockdown. eu tenho o canal aí depois particular meu, né? Que essas coisas eu não coloquei no nosso canal, né? No EMA pelo Mundo, né? Eu coloquei no canal particular da gente. Depois Hélio e vocês dão uma Margareth. olhada. Eu coloquei Gardini e Tanaka, né? Gardini e Tanaka. No caso, EMA é Hélio e Margareth, né? Ah, agora que eu me liguei. HEMA, né? Então é HE de Hélio, que o meu nome é com H, e MA de Margareth. Então ficou EMA pelo Mundo. Pronto. E a gente pegou como mascote, né? A ema brasileira, que é a maior ave brasileira, vocês sabem disso. Então é a maior ave que Gigante, existe sim, né? no Brasil é a ema,
natural do Brasil e é uma ave campista. Então o nosso nome coincidiu certinho com... Campista que se diz de... que ela vive no campo. No campo, né? É uma ave do campo, né? É uma ave E vocês acampam. da natureza. E a Né? gente acampa também. Onde a gente, às vezes, para aí nas cachoeiras, aí, que nem, por exemplo, na Chapada Diamantina, cheio de ema. Na Chapada dos Guimarães, principalmente, no Mato Grosso, a ema ali junto com a gente, né? Então nós pegamos a ema. Você pode ver aqui no nosso motorhome tem lá a foto da ema, né? Então a gente pegou a ema como mascote porque coincidiu com o nosso nome. Ema pelo mundo, né? Então Ficou boa sacada. ficou bom. Então, e aí a gente saiu de Tumbes, nós ligamos para um amigo nosso aqui, que ele é brigadeiro. Esse brigadeiro mexeu os pauzinhos aí, conseguimos entrar em contato. Ele entrou em contato com o consulado brasileiro lá do Peru. E o pessoal do comando lá do consulado fez uma carta permission, né, que eles falam, autorizando os 3 motorhomes retornarem para o Brasil. Até porque 3 motorhomes, um na sequência do outro, assim, chama uma atenção, hein? Chama. Ainda mais numa época de Muita lockdown. Os atenção. guardas já via de longe. Esses 3 aí, pode parar. Agora, se nós estivéssemos com o motorhome no Equador, a gente já não conseguia voltar, porque o Equador não faz fronteira com o Brasil. Se tivéssemos na Colômbia, aí nós teríamos que voltar, que nem muitos amigos nossos que estavam na Colômbia, por exemplo, no México, por exemplo, que estavam viajando na nossa frente de motorhome, tiveram que deixar o motorhome lá. O avião do governo brasileiro foi buscar naquela época, né, pessoal, no Equador também, foi buscar. E o motorhome ficou lá. Será que tá lá até hoje? Não, aí depois eles retornaram e Depois foram deu pra porque buscar, ficou dentro do Uma garagem, do talvez. exército, né, dentro sim. do pátio Do do exército. exército do Equador, né, ou melhor, Colômbia. do Equador. Do Equador. Né, o pessoal lá ficou no Equador, o outro na Colômbia também, no México. No Aí fica lá Equador no a situação foi tensa, Só que né? quando eles voltaram lá, já não pegava mais, tudo mofado. Putz, Eles, não cuidaram. né, nem mexeram, né? Não pode dar partida, porque eles trouxeram a chave. Bateria que Põe descarregou. aí, bateria riou, tudo mofado por dentro. Teve um conhecido nosso aí que ele colocou debaixo de uma cobertura. Ixi, aquele lá que ficou mais embolorado ainda, porque não pegava sol, e embolorou tudo. Quando ele chegou, ele teve que fazer uma faxina geral na casa, banco tudo embolorado. E aí Mas ele ficar voltou fechadinho, ele embolora mesmo assim? embolora. Da umidade, né? Umidade. E aquela Embolora, região ali então. devia ser úmida. E não aí sei. a gente pegou essa carta permission do consulado brasileiro no Peru, e com essa carta carimbada pelo chefe das carreteiras de lá, né, das rodovias de lá. Só que cada cidade que a gente parava, os policiais, o exército que estava... Toda cidade tinha bloqueio, que nem aqui, não fechou tudo. São Paulo não, né? Mas no interior da cidade o pessoal bloqueou tudo, lá também. Bloqueava a cidade na entrada e na saída. Aí quando a gente chegava na cidade, eles colocavam um carro da polícia na nossa frente, a gente acompanhava o carro até sair do outro lado. Vocês não podem ficar na cidade, vaza. Aí atravessava a gente para o outro lado, passava na outra barreira, pegávamos as estradas. Compra a gente fazia no mercado. Né? Aí tem assim, nas cidades, né? Você fala, precisamos fazer compra, então tá bom, faz compra. E aí até... De máscara? Tinha máscara já lá? Máscara e luva. Obrigaram a gente a usar luva. Até luva. Pra fazer compra. Para fazer compra, para dirigir também. Quando você parava, Tinha que quando colocar via a luva. fronteira, já colocava a luva, porque já iam encher o saco. O negócio Já foi, encheu foi, o saco. foi E feio uma mesmo, coisa foi sério. interessante também, depois de 7 dias de viagem, né, de 6 dias de viagem, quando nós chegamos na divisa, porque aí a gente entrou pelo Acre, né? Quando nós chegamos ali em cima da ponte, na cidade de Assis Brasil, ainda no Peru, a barreira nos parou. Era umas 7 horas da noite. Mesmo em cima da ponte. Por lado de cá era Brasil,
e do outro lado, não, pro lado de cá era Peru, onde a gente estava, e do outro lado o Brasil. Até na última cidade vocês tiveram... No meio da ponte. No meio da ponte, a barreira ali, ó, o exército brasileiro ali e o exército peruano aqui. Um vendo o outro, só que um não pode entrar na terra do outro. na terra do outro, porque não podia entrar, estava proibido de entrar. Quando está livre, entra, né? Não está livre, você atravessa, apresenta o documento. Mostra o RG e tal. Mas era um momento diferente, um momento de Pandemia, né? de pandemia. Conclusão, o mesmo problema com os policiais peruanos ali. Invocaram com a gente, aí eles queriam que a gente voltasse, eu falei, eu não voltar, não vou. Os nossos carros têm sapata que nivela, né? Eu falei, eu vou erguer o carro na sapata, né? Porque você tem que, quando você para o motorhome, para você não ficar dormindo assim, então tem a sapata, você nivela que nem o nível de uma casa, né? E aí o carro fica nivelado. Eu vou levantar a sapata, os pneus ficam fora, eu quero ver. Aí, rapaz, demoraram umas 2 horas. Foram lá e aí até que foram buscar um cara lá do comando. O cara do comando chegou, deu os documentos. Aí começaram a invocar por causa do ar-condicionado que tinha em cima. O que é aquilo ali? É ar-condicionado, né? Mas não com o meu carro, não. Invocaram com o carro do Jaldeiro. Pô, mas o que tem a ver o ar-condicionado? Bom, enfim, eles queriam grana. Aí viu que não tinha jeito. A gente também já estava meio determinado. Já estava chegando no Brasil. E nos liberaram depois de umas 2 horas em cima da ponte, no meio da ponte, não tinha trânsito, porque não podia nem do Brasil ir para o Peru e nem do Peru ir para o Brasil. Vocês tiveram paciência, hein? Porque outras pessoas já teriam molhado a mão dos caras. Não adianta, se você invocasse ia ficar pior. Não, mas eu digo de não ter sucumbido à vontade, que eu digo, a tentação de passar mais rápido, né? De molhar a mão dos caras para... Mas é que eram muitos, né? A gente ficou Ali perdido, não dava para... Não dava. Fora que vocês também já estavam determinados a não entrar nessa onda. E um pessoalzinho do exército peruano lá, pô, o que vocês têm que vir fazer aqui no nosso país? Bem assim, sabe? O que vocês têm que fazer aqui no nosso país? Tipo, rivalidade. Tipo assim, sabe? Pô, não tinha que estar nada aqui no nosso país. Pô, mas não é nada disso. Porque essa nós época todo estávamos mundo viajando. também já estava muito... grande né, coisa também, né? Então. Pô, vai mudar fazer aqui no nosso país. vai Bom, mudar com a vida dele, né? mais ou menos isso aí. Bom, aí, conclusão. Depois de 6 dias de viagem, quase 7 dias, entramos no Brasil. Aí só paz, né? Aí viemos curtindo. Acre, Rondônia. Mas mesmo assim Mato ainda deu pra Grosso. curtir alguma coisa por causa da... Não, porque tudo já estava fechado, no né? Brasil. O Brasil não estava totalmente fechado ainda, né? tá. O Brasil ainda estava. E depois outra coisa, nós somos brasileiros, né? Aí muda tudo, né? Uhum. Aí você tá com o teu documento, tá com tudo certinho, aí carro da placa do Brasil, aí não teve problema. Aí viemos embora, tranquilo. Passamos aquelas balsas que tem ali no Rio Madeira, que hoje já é ponte, né? Hoje já é ponte, hoje já não tem mais balsa ali. E a gente veio curtindo. E depois de 10 dias e quase 8.000 quilômetros, chegamos em casa. E agora vamos fazer a mesma loucura de volta. Vai passar nos doideira. mesmos lugares. Hã? Vai passar nos mesmos lugares. Não, agora vamos entrar diferente. Não. Agora nós vamos entrar pelo Paraguai, né? Vamos para Assunção. De Assunção vamos entrar pela Argentina. Até para conhecer lugares novos, né? Lugares novos. Certo. Vamos conhecer pontos turísticos novos, estradas novas, novas paisagens da Cordilheira dos Andes, mas o perrengue é o mesmo. Viu? Neve na estrada. A Cordilheira dos Andes aqui tá calor, mas quando você chega lá tá nevando. Né? Pegamos neve na estrada. No topo, né? No Chegamos topo assim, tava sempre nevando. nevando, né? Então, Bacana, hein? É gostoso também, né? Essa diferença de visual. bem diferente, né? De clima. É uma experiência, né? Tanto é que o meu motorhome tá lá, ó, construindo experiências inesquecíveis. E é verdade, né? Você lembra de várias coisas bacanas. Tem que levar roupa também, né? Para frio, para calor. Mas nós, o nosso maior prazer vai ser viver, porque nós vamos pegar o visto nos Estados Unidos em 6 meses, né? Certo. A gente quer viver um pouco nos Estados Unidos, com a nossa casa, né? Sim. E a gente até poderia sair daqui, chegar lá, alugar um motorhome. Primeiro que o aluguel é muito caro, né? Não é um aluguel barato. Né? Lá nos Estados Unidos é por volta de $200 o aluguel de um motorhome razoável. Né? É a diária?
A 200 diária, dólares. diária, $200 a diária. Certo. O dólar do jeito que tá, hein? Então, Vira mais de 1.000. Pra gente é mas- caro, né? Pra gente é Pra caro. gente é caro. Se Pra fosse eles, R$200 não. reais aqui no Brasil, tá de boa. 200 dinheiros. se fosse R$ 200, né? Tava de boa, tranquilo. Não, mas pra eles lá é 200 É, reais. pra eles Pra é. eles O padrão é mais de ou vida menos que eles isso têm, né? O ganho é de- diferente. Mas a gente quer viver lá Uhum. esses 6 meses, experiência com o americano, experiência dos campings americanos, experiência com... A gente vê muito em filme, né? Essas coisas. É, tem demais isso daí, né? Interromper a gravação aqui, que ela vai aqui pro lado do OBS, que eu trabalho. Aí eu vou iniciar outro e depois a gente junta os dois, tá? Não, tá bom, mas também já tá dando tempo, né? Tá com 1 hora e pouquinho, que a gente vai ter uma outra